Olá, amigos. Hoje eu vou falar sobre a descoberta do rolo de Isaías. Esse rolo é um dos mais importantes achados arqueológicos relacionado à Bíblia. Ele foi descoberto em 1947 por pastores beduínos nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. Essas cavernas são conhecidas por abrigar diversos manuscritos antigos, como o próprio rolo do profeta Isaías. O rolo contém um livro completo de Isaías, que é um dos livros proféticos do Antigo Testamento. Acredita-se que ele tenha sido escrito por volta do século II antes de Cristo, o que significa que é muito antigo. Além disso, a descoberta do rolo de Isaías também ajudou a afirmar a autenticidade da Bíblia. Muitos críticos afirmavam que a Bíblia havia sido alterada ao longo dos anos, mas a descoberta desse rolo mostrou que o texto bíblico permaneceu praticamente inalterado ao longo dos séculos. Por isso, o rolo de Isaías é considerado um tesouro arqueológico e religioso muito importante. Ele nos ajuda a entender melhor a história da nossa fé e mostra como a Bíblia é um livro sagrado que deve ser valorizado e estudado com cuidado. Então, vou colocar aqui na tela o grande rolo do profeta Isaías. Depois deixarei o link para quem quiser acessar aqui na descrição do vídeo. Mas as particularidades desse grande pergaminho é que ele tem aproximadamente 7 metros de comprimento, são 17 folhas de pergaminho costuradas para que se forme um único rolo. Ele se encontra hoje no Museu do Livro em Israel, e que retrata bem, né, o cuidado que os copistas, os escribas, tinham na hora de escrever o texto sagrado. Então, eu gostaria de pedir aos amigos que, se pudesse, acompanhasse essa jornada à antiguidade, né, em torno desse texto que tem aproximadamente cerca de mais de 2.000 anos. Né? Ele é datado do segundo século antes de Cristo e é um achado arqueológico muito importante. Então, aqui nas nossas versões, a minha versão aqui, eu estou com a versão dos monges, de tradução dos monges beneditinos de Marezzo, e vamos escolher aqui, aqui no rolo do profeta Isaías, um texto, me perdoe, um capítulo e um versículo, e depois vamos comparar com as nossas versões modernas da Bíblia, né? Pode ser a Almeida atualizada. Então, quem puder acompanhar esse passeio na história, lembrando que os textos da antiguidade eram textos corridos, como a gente vê aqui no grande rolo de Isaías. Ele não existia nessa época essas divisões de capítulos e versículo. A divisão em capítulo ela só veio a existir no século XIII, por Stephen Langton, que era um erudito, né? Um teólogo que vai fazer uso dessas divisões também dentro do texto da Bíblia. E, posteriormente, no século XVI, também será inserido os versículos no Novo Testamento por, por Robert Estienne, que era um erudito francês. Então, só a partir do século XIII que vai ter essas divisões em capítulo, e posteriormente, no século XVI, o Robert Estienne, que terá essas divisões em versículos. Mas até então, como o texto está aqui na tela, não existem essas divisões e essas subdivisões. Mas eu gostaria que acompanhasse o nosso, o nosso texto aqui no capítulo 7 e versículo 14. Eu vou ler aqui na minha versão, da tradução dos monges beneditinos de Marezzo, o capítulo 7, versículo 14, que nos diz: Por isto
o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Já num texto que tem aproximadamente mais de 2000 anos, que foi escrito ali no segundo século antes de Cristo, e aí confirma a autenticidade do texto sagrado. Então, aqui dentro do nosso grande rolo de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, deixa eu voltar um pouco, acho que ele travou, mas vamos tentar mais uma vez, novamente. Versículo 14, capítulo 7, versículo 14, do grande rolo do profeta Isaías. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. A jovem concebeu e está tendo filho, e o seu nome será Emanuel, será Deus conosco. Então, aqui a gente tem a noção do cuidado dos copistas, dos escribas, em escrever os textos sagrados e que chegaram até hoje, até a modernidade, com poucas variações, com poucas alterações do texto bíblico. Então, confirma a autenticidade do texto sagrado da Bíblia. Espero que tenham gostado. Fique atento para os próximos vídeos, né? E que ajude o canal se inscrevendo